Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio, só que agora eu tô falando em português, mas daqui a pouco vai ter em inglês. Que Faz tem a apresentação em inglês. Hello, how are you? I'm fine, thanks. É melhor voltar pro português. Então, eu mal sei o português, né? Enfim. Ó, sejam muito bem-vindos e hoje a gente está internacional. A gente está com dois caras aqui que vão apresentar soluções e não é aquela coisa de ficar acreditando em galera que fica contando fake na internet, falando que a vida é maravilhosa, que é sensacional. É tudo perfeito. Tem que ter planejamento estratégico, né? Sim. E eu lembro que a Adriana fala toda hora que eu sei disso, que é o processo contínuo e interativo que visa manter a empresa integrada em seu ambiente. Nossa, Definição de planejamento aprendi. estratégico. Aprendi lá no IBMEC. E aí a gente hoje vai trocar figurinhas a respeito disso. Mas antes de apresentar esses caras aqui, que eu fiz Você tem que fazer agradecimento. eu fiz um roteiro maneiro aqui, tem uma apresentação bonita deles. Mas antes falar que esse episódio da Tis Torres Cash é um patrocínio da Tis Torres Seguros, que é uma empresa do nosso grupo econômico, que é a nossa corretora de seguros, consultoria seguros, Ele que sempre esquece, gente. não foi eu que abri, que fala de seguro de vida, previdência, plano de saúde, seguro viagem, Consórcio, inclusive, né? Você vai viagem, embora lá para os tudo. Estados Unidos, você vai ter a necessidade de fazer um seguro E também viagem. oferece a consultoria. Seguro saúde internacional, só na parte de seguros. O resto eu sou consumidor. E aí a gente vai fazer o quê, né? Proteger quem a gente ama, o bem que a gente tanto quis conquistar. Então vai ter aqui na descrição do nosso episódio todas as formas de contato da Tis Torres Seguros e também tem um outro patrocinador. Tem uma loja fenomenal. Chamada Tudo Online Shop, tá ali. Tudo ó. Online Shopping, que aparece aqui, que é uma plataforma, se você for no Instagram, @Tudo Online Shopping, é uma plataforma para você também ter acesso a todas as promoções em um único lugar de Amazon, Shopee, Mercado Livre, agora tem o Temu também, Tem né? o Temu. Magalu, dentre outras plataformas, Natura, enfim, Boticário, quem disse Eudora. Berenice, Eudora. Então, tudo em um lugar só, melhores ofertas, apenas Tá um procurando clique. alguma coisa, só enviar para Tudo Online Tudo Shop. Online Shop também eles vai estar a enviam pra descrição você o deles link. aqui, exatamente. Se tiver alguma dificuldade, eles também mandam o link para vocês, então as melhores promoções sem complicação, certo? Certíssimo. Dado o recado, então a gente vai falar nesse episódio, já busca aí, ó, @OevoInfinity, WEVOINFINITE, certo? Exatamente. É isso. Ah, gostei do E. Ele Ele porque deu uma aqui fala forçada, E, né? Porque lá no Rio fala E. E também tem um cara lindo, maravilhoso, jogador de basquete, @Ribeiro. Acho que não tá liberado. Mas não, já é casado, já deu ruim. Ribeiro com Tô aqui 3 pra O's defender no as final, esposas. underline, que você já conhece a Bruna, né? Mas, ó, falando aqui dos caras, ó, Gabriel Ribeiro, diretor comercial da Evo Infinity, empresa especializada em imigração e investimento nos Estados Unidos, e Rogério Alves, marido, pai cristão, apaixonado pela vida e por pessoas que vivem ao seu lado. Eu sei porque ele criou uma confraria sensacional, que eu sou o primeiro a sair cedo, que o resto vai 2, 3 da manhã. Trabalha com desenvolvimento de empresas e pessoas, fundador da Evo Infinity, embaixador da Câmara do Comércio Brasil-Estados Unidos de Atlanta, no estado de São Paulo, é isso, né? Exatamente. Junto com o seu time tem uma Estudou missão... fiquei até 1h da manhã estudando isso. Junto com o seu time tem uma missão de assessorar empresários e empreendedores que desejam expandir seus negócios ou dolarizar parte do patrimônio por meio de investimentos em imóveis ou em nichos de mercado nos Estados Unidos. É isso, Se a gente não ficar rico agora, não fica mais. Vamos ser coleguinha do Trump, né? E Trump, se eu tiver legalizado, você não me tira daí. Sejam muito bem-vindos, meus amigos. Obrigado por aceitar o convite. Nós que agradecemos, é um prazer enorme estar aqui participando desse Podcast. podcast aqui, É que isso. promete.
vai voar também. Amém, se Deus Amém. quiser. Recebo. Se Em Deus, nome de Jesus. se Deus quiser, faremos esse podcast lá nos Estados Unidos Olha, também. Ó, É isso e a aí. gente tem esse gostei. projeto, né? Temos esse A gente tem um projeto de ser itinerante. Inclusive, nós temos amigos em Atlanta. Que ele sabe, né? Que Woodstock, ele é já Woodstock. conheço. Woodstock, então. Inclusive, aquele amigo de Woodstock, ele queria fazer participar do A gente vai ter podcast. que ir lá, não vai ter A jeito. gente vai ter que ir lá. Aí, ó, Ficar com Fábio, duas Dani, milhas. espere. Quando é que o Evo vai lá fazer alguma Abril, coisa? abril. De 2025? Segunda quinzena agora de Ai, abril, meu Deus. Nossa. entrando em Se maio. segura. já Tem vamos- promoção de passagem aérea? Nós vamos arrumar, nós vamos preparar isso. É melhor ir pelo céu. Se for por terra, dá ruim. E aí, Gabi? Tudo bem, cara? Tudo bem, cara. Obrigado pelo convite. É uma honra participar desse podcast aqui. Espero que a gente possa trazer bastante informação sobre como imigrar e investir nos Estados Unidos. E muito feliz de estar aqui. Vamos que vamos. Maneiro, cara. Agora, antes de tudo, o que é o Evo Infinity? Como surgiu o nome? Por que o nome? Como surgiu a ideia também, Como surgiu a né? ideia? Foi numa confraria? Legal, boa pergunta. Gente, só sabendo, essa confraria eu encontro 2 homens, mas as esposas já Mas tem se das meninas uniram também. das meninas. e Tem nós das temos meninas, a confraria das esposas, tá? Então não tem problema nenhum. É E isso. dos homens a gente tira ali algumas horas. Quando é junto com as Horas. mulheres, a gente tira um dia. É especial, é diferente. Tá ouvindo, né, entendi. Bruna? Deu Viu, ruim. hein? viu? Tá desculpado. E eu já fiquei sabendo que essa confraria das mulheres começou com o nome, né, o start inicial, o nome do projeto era A Vingança. A Vingança, Imagina, tá jamais. Mas agora o nome está bonito. Como é que ficou o nome mesmo? Confraria das esposas. Confraria das esposas. Graças a Adriana. Obrigado, Adriana. Parabéns, parabéns. Você que sugeriu o nome? Não. Ah, tá. Mas ficou bonitinho. Mas falando da Wave Infinity, é um negócio muito, muito interessante, é uma história assim. Vou falar um pouquinho, até meio rápido de mim. Eu sou empresário há 35 anos no Brasil, né? E nesses 35 anos eu sempre fui do lado operacional mesmo ali de empresas nunca ligado a público, Mas durante a minha vida inteira eu fui sempre procurando vender, né? Para poder vender, mesmo sem saber há 30 anos atrás o que era um network. Então a gente fazia sem saber. Sem ter rede social, Sem- né? Não, rede Naquela Internet, época, nada Não, disso. unha. Tinha Orkut há 30 anos atrás? Eu Não, lembro. 30 não. Não, Orkut É acho que celular uns- tijolão Olha ainda. só, não mente não, que o Thiago tem 40 anos, né, gente? 41 mês que vem. Ele fica falando, parece que é novo, não é novo. Bom, rapidamente, até para falar como iniciou tudo, né? O marketing da empresa era, a gente chegava, eu trabalhava com estrutura metálica, serralheria, grades, o bairro de Santo Inês, quando estava iniciando, todo de terra, Em São José dos Campos. 7 horas da manhã, que o dono de casa saía para trabalhar às 6, eu chegava lá 7 horas, 7h30, cartãozinho de papel debaixo da porta, assim, ó. É mesmo? E saía, porque depois pegava o cartãozinho, ó, eu tô querendo fazer uma grade para casa, e assim Tu foi começou assim? desse jeito. Caraca. Para Esse fazer é o 17 porta-porta, anos. o antigo É o porta a porta. E chegou aonde chegou? 17 legal. anos de idade, aí eu já tinha trabalhado com serralheria, com estrutura desde os meus 14 anos, 15 anos. Aham. E aí montei minha serralheria. Inclusive, uma história interessante era, vamos falar em salários de hoje, se eu Aham. trabalhasse 3, 4 mil reais por mês. Aí eu pensei assim, foi o start de eu começar um negócio, tá? Se eu fizer uma grade na semana, eu vou ganhar esses 4 mil reais. Depois eu tenho mais 3 semanas para ficar parado, dormindo, assistindo televisão ou fazer mais 3 grades. Então foi assim que iniciou realmente mesmo. Era, em uma semana eu vou ganhar o meu salário do mês. Esse Aham. era o pontapé Vou inicial, garantir, né? né? Caraca. E aí, então, nesses 35 anos, né, toda a história aí, o nosso investimento em cursos, em preparações para devagar ir se tornando um empresário mesmo. Há 2 anos atrás, mais precisamente na época da mudança política que o país sofreu aí, nós com nossos investimentos, aumentando nossas empresas, estávamos já para inaugurar uma filial da empresa, inclusive no litoral norte nosso. E então eu tomei um pouco de susto. Nós temos aquele aprendizado lá do vovô, né? Não deixar todos os ovos da galinha mesma na cesta. mesma cesta, né? Então eu achei que fosse inteligente da minha parte me preocupar um pouco com o investimento ficar todo no país, sem saber o que poderia acontecer, porque nós temos aí, né, uma coisa meio incerta do que pode, foi uma mudança muito radical. Então eu falei, vou para os Estados Unidos, já tinha vários, né, tenho vários amigos lá, que sempre me falava, a gente só ia para passear, era só para
Cara, compra uma casa aqui, vamos fazer alguma coisa pra cá e tal. Eu falei, não, que bobagem, cara, eu vou aí só pra passear só e tá bom demais, né? Aqui tá... Ah, Porque São Então, José é bom, né? É, Pensando na cidade. sim. E aí foi quando eu falei, bom, vou pra lá agora, em vez só de passear, visitar os amigos todos lá e com um olhar um pouco diferenciado, agora vamos olhar de forma diferente. E foi muito interessante que eu fui o ano retrasado, mais ou menos no mês de setembro, fiz um estudo em Orlando, em Jacksonville, que a gente tem amigos também, em Atlanta. Passei estudando e assim, tudo que você ia pensar em fazer, talvez levar alguma das nossas operações do que a gente trabalha aqui no Brasil, né? aham. Aí ficou aquela coisinha na cabeça. Perder em real não é muito bom. Perder em dólar, Pior ainda. aí né? Para O buraco é passear, mais embaixo. aí o negócio é mais diferente. E então eu peguei, voltei de lá cheio de ideias com coisas que poderia estar Mas aí Orlando e Atlanta era mais porque os amigos os estavam amigos, ali. eu Ah, falei, por isso você escolheu as duas cidades. exatamente. Inclusive Jacksonville também, que Aham. tá na Aham. Flórida também, tem amigos em Jacksonville. Então, vamos passar, vamos estudar, ver o que eles fazem, amigos dos amigos, né, que a gente não Aham. conhece ainda. E voltei de lá cheio de possíveis ideias, mas um pouco de receio de investir em cultura De dar o primeiro diferente, né? passo. Valor de investimento para se perder em dólar. Respirei, pensei, analisei, vou voltar de novo. Aí passou mais quase um ano, eu tinha ido em setembro do ano retrasado, aí quando foi em maio do ano passado, fui novamente. E aí aconteceu a oportunidade, que eu chamo de oportunidade, um dos amigos falou, vamos conhecer, vai ter um evento aqui na Câmara do Comércio. E Em falei, Atlanta. em Atlanta. Vamos fazer uma visita lá, que vai ter um evento para os empresários brasileiros lá. Falei, opa, que legal, né? E assim, foi uma coincidência mesmo. E aí eu tive a oportunidade, nesse evento, quando eu cheguei lá, eu fiquei maravilhado, porque eu me deparei com aproximadamente 50 empresários. Eu era um que estava visitando, nem nos Estados Unidos eu estava, e tinha empresário que estava lá 2 meses, 3 meses, 30 anos, né? 3 anos e 30 anos. Morando lá. Morando lá. Morando ilegal, essas coisas? O mais interessante, não. Eu não tive a oportunidade de conhecer todos, Aham. mas o Aham. mais interessante é que os empresários com mais de 6 anos, lá, 7 anos, que já eram empresários, a grande maioria, depois dos seus 3 anos, conseguiu um green card, e depois de mais 4 anos ali, consegue uma aplicação para a cidadania americana. Aham. E então, com 10 anos, muitos deles já são cidadãos americanos, tá? Uhum. Aham. E o mais interessante foi que os que estavam começando iam lá para ouvir não só os convidados de 10, 15 anos lá, como alguns que estavam palestrando lá, ensinando, falando das dificuldades, dos caminhos nos Estados Unidos, já que eles já estavam lá, né? Aham. Que eles iam A precisar passar. experiência deles, Eu né? falei, Compartilhando. caramba, meu, não podia ter caído como uma luva. Quando terminou o evento, eu peguei a diretora da Câmara do Comércio lá para conversar, né? E falei, puxa vida, eu já é a segunda vez que eu venho, existe um investimento, por mais que a gente visita amigos, faz esse passeio também, É. né? Mas não deixa de ser um investimento de gasto, né? Sim. Para poder ir lá, Até de tempo de também, né? tempo, E aí eu falei, por que que a gente não mostra isso para um brasileiro, outro brasileiro como eu, que está com a mesma ideia, com o mesmo pensamento? Aí a resposta dela foi assim, como que nós vamos mostrar isso para os brasileiros? Eu falei, na hora eu já lembrei dos cantores de sertanejo aí, faz a live lá pro mundo inteiro ver, faz uma live desse negócio lá pô, mas e para reunir esses brasileiros lá? Aí, né, a gente Usou network. lembrando dos nossos rodadas, do nosso network, que a gente se reúne aqui no Brasil, falei, não, vamos reunir esses empresários lá que a gente já conhece, que a gente fica lá fazendo rodada de negócios, tudo, e pegar quem tem vontade, quem tem interesse, vamos deixar eles assistir. Sim. Então, o pontapé inicial surgiu disso daí, de simplesmente mostrar, transmitir de lá para cá, mas estava no final de evento, né? Conversa mas já aqui, acabou sendo um multiplicador, né? acabou o evento, aí já vai para casa, né? Tudo
dentro lá Um já. monte de informação na Um cabeça. monte de coisa na cabeça. Aí nessa ocasião eu estava em Neurônios Atlanta. fervilhando. Eu estava em Atlanta e ainda ia descer para Orlando e depois eu viria embora. E aí em Orlando, eu já nos últimos 2 dias para vir embora, lá eu fiquei pensando assim nossa, mas só eu apresentando isso, eu acho que eu poderia colocar um nome para esse negócio, né? E aí então lá eu sempre fui apaixonado pelo desenvolvimento pessoal, então o Infinity aí seria do infinito. Eu acho que nós temos que ter uma evolução infinita na nossa vida, independente de idade. E eu falei, mas qualquer coisa que eu vou fazer com infinito, com infinity, já existe. Aí eu comecei a pensar num W infinity de work, né? Trabalho infinito, e usar só o W de work ali, de trabalho infinito. E, não, mas vai ficar meio estranho. E aí, evolução infinita, deixa eu ver como que eu colocaria uma evolução infinita. E Você que ficou matutando tudo. fiquei matutando, na cama, né? Normalmente é na Quebrando cama, a aquela hora que cabeça. tá só você e Deus A ali. Marisa só falando assim, o que que você Não, quer agora? a Marida já é acostumada. Quando eu acordo, eu faço as minhas anotações de madrugada, né? Ela Agora fala assim, ai meu Deus, o que vai ser agora? Ela fala, eu casei com o Chico Xavier, que ele fica assim, ó. mais ou de menos madrugada, tudo que eu tenho de insights, né? Os meus segundo lugar é no banheiro tomando banho. Agora o campeão mesmo é de madrugada. Acordo mesmo, com cara? respostas para a vida minha, do que eu tô pensando em fazer, que acho que Legal. a grande maioria sabe, nosso inconsciente trabalha pra gente, né? Basta colocar lá dentro e deixa que ele vai Deixa ele resolver. processar. E aí o meu é de madrugada vem esses aí, eu sou da época da cadernetinha ainda acho até melhor que o celular, porque o celular acende luz, acorda a esposa, então na cadernetinha ali assim, eu dou uma viradinha, às vezes escrevo até meio Que no maneiro. escuro Todo mesmo. mundo levando garrafinha pra cama, ele tá levando um caderno de 10 matérias. Meu, é isso. É E, nesse nível. Maneiro. e aí eu peguei, né, e fui pesquisar um pouquinho sobre as palavras em inglês, porque o Evo, né, a Evo, ela na realidade não é uma palavra, mas é uma gíria americana, do we, de nós, e esse Evo, ele é uma gíria de nós vamos. Se você pesquisar um Evo em inglês, vai aparecer como uma gíria de nós vamos. Eu falei, pô, o Fazia Evo... todo sentido. Mas por que eu vou, Rogério? Era o W, começou o W de trabalho, o Evo de evolução. E então, assim, demorou para chegar nesse nome. Esse nome foi, assim, uma obra de arte. Foi meio lapidado e ia ficar W de trabalho, Evo de evolução, trabalho de evolução infinita. W, Evo, Infinity. E quando juntou, eu fui ver que existia uma palavra, o Evo, que era nós vamos. Então, aí ficou o Evo Infinity. Aí falei, bom, depois eu bolo um logotipo com o infinito, né? E essa mesclagem da Que bandeira... tá na blusa, Estados né? Unidos. blusa e Brasil. nossa, essa mesclagem da bandeira americana com a bandeira brasileira. E aí foi surgindo. E aí, já quando eu cheguei no Brasil, né? Eu já abri a empresa nos Estados Unidos. O Evo tá lá? A Evo é aberta nos Estados Unidos. Você já saiu de lá com ela Na aberta. realidade, hoje a gente consegue abrir a empresa nos Estados Unidos mesmo sem estar lá, tá? Entendi. Então, Assim como conta, né? Que você isso, botou lá. pode ser feito. Então, como eu estava ali eu já tinha uma empresa por causa de um imóvel que eu tenho, eu já tinha uma empresa lá aberta. Então, para ter um imóvel, precisa abrir uma empresa, porque você não está nos Estados Unidos, então não pode ficar nada no seu nome, o imóvel fica no nome da sua empresa. Aí a mesma contabilidade nossa já abriu para nós a Evo lá, eu já estava lá, já viemos de lá com aberto. Porque a minha ideia já era assim... Já voltou com um filho novo. O meu pensamento quando eu saí de lá eu me cadastro na Câmara do Comércio, porque os associados lá, que eu sempre me preocupei com isso, em transferir credibilidade. Eu preciso chegar aqui, iniciar um negócio novo, né? Não é um negócio, eu sempre trabalhei a minha vida inteira no ramo do aço, do ferro e aço aí, e falei, como que eu vou transferir credibilidade num trabalho, num negócio desse? Então, começa pela empresa aberta e o próximo passo é se afiliar à Câmara do Comércio. E aí, quando eu cheguei aqui, comecei as conversas com a diretora da Câmara do Comércio lá. Que foi a que fez o evento. O evento. No final, conversei com ela, falei que quando eu chegasse aqui, a gente conversava. E ela acho que achou muito interessante. Eu tinha 2 dias, tinha chegado, eu tinha avisado, ela me procurou. Rogério, sobre aquilo que você falou. Então, ela também num processo de
evoluir o trabalho que a Câmara do Comércio poderia fazer, que tem todo um aparato ali também junto com o consulado brasileiro, né? Aham. Então existe esse conjunto onde um abraça o outro ali. E ela precisando evoluir, expandir o trabalho da Câmara do Comércio, então ela me procurou. Eu já estava com os passinhos na frente ali da Weevil, né, preparada. E eu passei para ela a minha ideia, onde estava, como que estava. Conversamos bastante, fui falar para ela um pouco mais sobre minha vida, né, o trabalho. Aham. E aí nós fizemos acho que umas 10 reuniões assim em 15 dias para poder ir tentando fazer um traçado de alguma coisa para que a gente pudesse fazer essa transmissão. Já ia ter um evento logo na frente, Como seriam as como que ela ações, né? poderia já transmitir para cá e eu reunir o pessoal. Aham. E aí foi assim, acho que tudo é por Deus também, né? Existe a presidente da Câmara do Comércio, a Lúcia, que criou a Câmara do Comércio há 25 anos atrás. Ela é a presidente, a Gisele é a diretora, e ela foi reportando tudo. A presidente estava lá no dia também do evento, mas não tivemos a oportunidade, foi tudo com a diretora, porque ela que tomava a frente dos negócios, né? Aham. E ela, acho que reportava para a presidente tudo aquilo que a gente conversava. E aí foi uma surpresa muito grande para mim, que depois de uns 15 dias se reunindo, eu falando sobre a minha adesão, né, de eu estar e transferir essa credibilidade para poder fazer que esses membros também da Câmara do Comércio pudessem ter crédito na hora de atender alguém aqui, né, guiar alguém por esse processo de imigração, de compra de imóvel, de levar operações para os Estados Unidos. E aí eu tive a surpresa, um dia ela me falou, eu não tinha marcado nada para conversar sobre estratégia, né? Aham. Rogério, precisava conversar com você. Achei meio estranho, meio... Tudo bem, né? porque sempre ela falava, vamos alinhar alguma coisa, hoje à tarde, conversar sobre tal coisa, porque a gente já chegava, né, meio Aham. com a ideia pronta, e ela só falou que precisava conversar comigo, se podia ser naquela noite lá, que geralmente a gente conversa de tarde para noite, depois do Aham. trabalho. E ela falou assim, ó, eu não sei se você aceita, eu tratei tudo com a Lúcia aqui, que a gente é tudo transparente aqui, o projeto que eu estou iniciando com você, e a Lúcia pediu para que te oferecesse o convite de ser embaixador da Câmara do Comércio, né, da Brasil e Estados Unidos aqui do Sudeste, que é a região da Geórgia. Aham. E eu falei, bem a verdade, eu não sei, nem sei o que o embaixador faz, mas parece ser um negócio interessante, e se você acredita em mim pelo pouco que você me conheceu, e a ideia que eu tenho de trabalho aí, eu não tenho dúvidas que só vai agregar valor no que a gente pretende fazer. Ainda mais Aham. vindo da presidente da Câmara, junto com a diretora da Câmara do Comércio. Oportunidade única, É. né? E ganha visibilidade, né? É. É. E aí, então, Credibilidade. aí nós Principal é a conseguimos... credibilidade. É. É o VCR aqui também, né? Sim, É, Isso, 100%. exatamente. VCR funciona Olha o pra Beni tudo. de novo, Olha Olha o gente. Beni de novo. Esse pessoal só fala de Beni. Negócios, né? É Negócios. negócio. Mas é bom. E aí, realmente, o negócio começou a evoluir, que a gente já 2 meses na frente ali, foi em setembro, né? Eu tinha vindo de junho, para finalzinho de junho, para cá, para o Brasil. Em setembro, nós já estávamos marcando um evento aqui para reunir empresários que tivessem interesse, e calhou da gente conseguir ter 3 membros da Câmara, né, brasileiros já que moram e atuam lá. Que foi lá na Avenida Anchieta. Foi lá na Avenida Anchieta, fizemos o nosso primeiro evento, que é o que está na nossa apresentação hoje até da Weevil, né? Quando a gente mostra essa apresentação, é esse evento que teve lá. Eu e o Gabriel decidimos, e a Gisele junto até de forma estratégica, mas não sabíamos, nunca fizemos isso, não tinha um plano de negócio, um estudo feito por trás. Falando, ó, vamos deixar a nossa captação de forma assim, para não deixar ficar muito grande, porque a primeira impressão é a que fica, né? Então, Aham. nós nunca tínhamos feito nenhuma Filtrar um pouco. nenhuma Tudo gravação, novo. uma Ah. transferência, enfim, não tinha projetor, ia ter que alugar tudo, e a gente... Pro evento lá da Anchieta? Pro Pro evento, evento, estrutura. É mesmo? E foi Teve nós... 3 meses de preparação para poder fazer tudo acontecer. E ficou grande, cara. Conseguimos colocar 45 pessoas lá. O vídeo tá no canal do YouTube de Tá vocês, no nosso né? canal do Que é o YouTube. Evo Infinity O Evo também. Infinity. Inclusive lá tem os webinars salvos também. Isso. Maneiro. E o Gabriel, junto com a minha filha, a Gigi, a minha Gigi, prepararam Mas toda... é Bruna o nome, né?
A Gigi é a mais nova. A Gigi. Gigi. Eu só conheço a Bruna. Tudo cara. que você A Bruna vê, Fer. tudo que você vê de visual da Wave Infinity, da Bruna Fer, do canal que ela já tem, da Sparkle Semijoias, que é outra joia da empresa da minha filha Bruna. Tudo que você vê de imagem, de publicação, é tudo feita Gigi pela que minha faz. filha Gigi. Ah. A minha petitiquinha de É a mais 19 nova. anos. a mais 19 nova. pititiquinha? É, Não, 19 pô. Pensei que tinha 12. Do jeito que tá falando? Não, É Gigi pai, eu não é pai, conheço. é É pai. Filho é sempre criança do pai, né? É verdade. E junto com o Gabriel, os dois tomaram conta ali da parte de Que maneiro. filmagem, de imagem, de treinar como faz uma transmissão. Transmitimos esse evento ao vivo lá para os Estados Unidos, então o pessoal da Câmara do Comércio se reuniu lá em Atlanta para Que poder maneiro. assistir. Tivemos a participação ao vivo da diretora da Câmara do Comércio, então foi um evento que superou nossas expectativas, Superou. foi a nossa apresentação para o mundo, né? Aqui é o Wave Infinity, Aham. nós podemos ajudar. Então acho que a gente conseguiu. O principal intuito ali era qualidade, não quantidade, mas também trazer a credibilidade para o nosso público daqui. Ô, Gabriel, Ah. então aproveitando, Isso eu ia quais são as áreas que a Wave Infinity atende o cliente? Quem ela atende, se é só empresário, porque Que vocês tem, acho também que tem consultoria fazem a parte de tributária. imigração. enfim. Na verdade, não é só empresário, mas também pessoa física. Então, tudo começa pelo processo de imigração. Então, tudo vai pela sua A intenção. pessoa tem o desejo de ir. Isso. Ou, por exemplo, eu não tenho o desejo de morar nos Estados Unidos, mas eu tenho o interesse de investir nos Estados Unidos. Uhum. Então, eu quero comprar uma casa lá. Então, uma das facilidades que nós temos graças à Câmara do Comércio é você conseguir comprar essa casa sem precisar ir para os Estados Unidos. Você compra essa casa daqui. Você nomeia eles como Mas procuradores? aí você tipo tem isso? que ter uma empresa lá? Como Nós temos uma Rogério parceira perguntou. que é especialista Ah, tá. em imóveis, tanto em Orlando, ali na parte da Flórida, como no estado da Georgia. E eles dão todo esse suporte para que você consiga adquirir essa casa lá. Então, você consegue já, dessa maneira, dolarizar uma parte do seu patrimônio. Uhum. Então, eu já estou recebendo em dólar. E assim, a nossa equipe, ela cuida de tudo. Você não vai precisar se preocupar. Legal, comprei a casa. E agora, como que eu faço para poder alugar? A equipe vai cuidar disso para você. Também faz esse gerenciamento. Faz o gerenciamento do aluguel. Sim. Tá. Então, Mas que nem aqui no Brasil, né? Levando essa parte de aluguel aqui no Brasil. Se quebrar alguma coisa na casa, a pessoa alugou e deixou tudo bagunçado, como é que é isso? limpeza. tudo Quem isso cuida eles disso? fazem esse agenciamento porque, da mesma forma que no Brasil, existem multas, né? E lá Uhum. toda a lei é muito mais rigorosa que aqui. Então o inquilino saiu, deu o seu prazo ali do contrato, Uhum. você vai querer renovar? Quero, legal, não quero. Então você já consegue puxar, eles já vão atrás de um novo inquilino para você. Então a sua Uhum. preocupação ali é realmente em dolarizar o seu patrimônio. Eu faço o investimento e tenho uma equipe que gerencia tudo isso pra gente. E como é que funciona esse trabalho de vocês de imigração? O nosso trabalho de imigração, tudo tem que ser muito personalizado. Então, tudo que nós fazemos, até costumo comentar com o Rogério, é que nós somos o camisa 10. O que é o camisa 10? Ele é o cara que recebe a bola do zagueiro e dá para o atacante fazer o gol. Então, eu vou pegar o Thiago Torres. O Thiago Torres tem interesse de morar nos Estados Unidos e montar uma seguradora lá ou montar um podcast lá nos Estados Unidos. Então, nós vamos entender qual a sua necessidade, vamos pegar uma pessoa do nosso time que é especialista nisso e vamos te conectar com ela. E ela vai te dar todo esse suporte de como você vai fazer, qual é o melhor visto que você vai poder aplicar, quanto tempo isso vai levar, porque tudo que você fala em questão de imigração, nada é do dia para a noite. Processos podem levar anos para poder acontecer. Uhum. E vocês, como se fossem um despachante? Não como sou despachante, nós somos, vamos dizer que nós somos ali um facilitador de negócios, Aham. porque se você quer comprar uma casa lá, é difícil achar um corretor que vai te passar uma credibilidade. Sim. Eu Tem que ter conheço. indicação, né? Isso. Eu faço a indicação, eu te conecto com a pessoa certa, a pessoa que vai ser ali afiliada à Câmara do Comércio, então não é qualquer pessoa que entra. Então o nosso papel é esse, é fazer conexão. E Existe as uma seleção, particularidades, né? Existem particularidades, por exemplo, eu compro uma casa, né? Quem tem condição de pagar uma casa à vista, porque tem gente que não sabe, mas faz financiamento para o brasileiro. Então, no caso de um financiamento, aí sim, precisa ir até lá, porque existem Se ele comprar à vista, não precisa. À vista não precisa, porque você vai conseguir fazer a abertura da empresa lá, faz sem estar lá. A abertura da conta no banco, que é para poder fazer os pagamentos e os recebimentos, você faz sem estar lá.
Mas uma pessoa que não tem empresa lá, ela não consegue comprar casa. Não. Tá. Tudo Tem que abrir primeiro a empresa. rapidamente depois- explicando, como você não é um cidadão americano, e vice-versa Você também. tem que ser um investidor, né? Então, como você não é um cidadão, você pode abrir com facilidade, eles chamam de uma LLC, né? Uma LLC. Aham. Então, essa empresa que você abriu no seu nome, que eles já abrem à distância, o contador vai te orientar e vai fazer para você. Processo rápido, inclusive, tá? Aham. 3, 4 dias ali, tá aberta a empresa. Menos burocracia aqui no Brasil. Não, mas ela tem um custo de Tem, manutenção. você vai pagar para o contador depois. Vai pagar para abrir a empresa. Então, varia aí de 600, 500, 600 dólares a Pra abrir a empresa. 1.300 dólares. Até 1.300, então abre a empresa. Isso. Vai abrir. Então, depois você tem a pessoa que arrumou a casa para você comprar, uma casa, Que é o corretor de o imóveis. corretor de imóveis. Uhum. Apresenta essa casa pode ser mostrada por região. Numa reunião junto com ele vai te mostrar a expertise da região, se é aquilo que você quer, se é para moradia, se é para investimento, para aluguel, o aluguel de curto prazo com Airbnb, no caso da Aham. Flórida principalmente, né? Aham. Atlanta agora vai começar uma correria boom, pelos né? Airbnb, porque nós temos a Copa do Mundo aí chegando aí. É, Então, assim, o pessoal América do Norte. vai... Acaba vão- tendo uma procura maior. Então, assim, essas particularidades é que os profissionais que estão lá, membros da Câmara, vão ter toda a facilidade, não vai precisar falar para você procurar nada. Então, você Aham. vai ter, no processo de uma casa, Todas de um as imóvel... dúvidas que você tiver, você tira ali. Tem um Isso. especialista ali para Então, esse processo da imigração que o Gabriel falou, ele é muito singular. O que serve para mim, às vezes não serve para o meu irmão que está junto ali, porque vai envolver experiência de trabalho, Existe cara que, por exemplo, o investidor, ele quer realmente não quer ter o green card. Ele não quer ter uma cidadania americana um dia, mas Não é ele quer, interesse mas ele dele, quer né? dolarizar. Uhum. Então, isso Aham. aí tem um processo mais prático, mais fácil, senão vai ter uma aplicação para um green card. Então, os vistos que você vai operar nessa imigração ou só de trabalho é particular, é uma consulta que vai ser feito, se você tem empresa aqui, Entendo se a sua não, se vai usar uma necessidade. filial da empresa sua aqui lá ou não, se você é cidadão italiano, e aí tem uma facilidade, porque o Brasil não tem esse... né, hoje o brasileiro para fazer um investimento lá, de abrir um negócio lá e já aplicar para um green card é 900 mil dólares. Então, pô, estamos falando em mais de 5 milhões, 6 milhões de reais. É o Mas- dinheirinho, né? Mas para um italiano, por exemplo, que hoje quase todo brasileiro é italiano agora, né? Tá cheio de cidadania italiana, já cai para 80 mil dólares, 100 mil Caraca. dólares o negócio. Esse Nossa, investimento ele diferença tem que ser grande. de acordo com o que você quer montar lá. Isso. Então não tem como você montar De acordo uma... com a nacionalidade é o custo. É porque é o livre comércio, né? O Brasil São os tem... acordos. O Brasil Sim. não tem acordos com os Estados Unidos. Por exemplo, o italiano não precisa de tirar visto. Aham. Nós precisamos ir lá tirar o visto, renovar o visto. diferente. O italiano, ele só se inscreve lá, que vai... Mas a empresa que você abre tem que ter funcionário ou pode ser uma empresa virtual, sei lá? Particularidades. Então, o que vai fazer, qual que é o projeto, se é para green card, se não A é... única coisa é que você abriu, você não pode fechar, tipo, já comprei Então, a casa, dane-se. Não. Vou fechar a empresa. Inclusive, tem muita gente que acha que comprando uma casa lá dá direito ao green card, tá? Se você comprar uma casa lá daqui, que você consegue fazer isso ali, por exemplo, ali na Flórida, ali é mais fácil ainda. Poxa, agora eu posso ir para os Estados Unidos porque eu já tenho uma casa lá. Se você não tiver o seu visto B1 de turista, você vai ter a casa lá, recebe o dinheiro, cai na sua conta, vê se você manda para cá ou não. Mas você não põe os pés lá, não passa na imigração. Não, agora o Trump falou que nem quem nasce lá, né? Mas tem, aí já revogou, né? teria. Gabriel, e qual é o valor mínimo para essa pessoa investir em imóveis lá? Cara, o valor mínimo pode começar ali em 300 mil dólares? Entre 200 e 300 Uma mil casa dólares. pronta hoje, por exemplo, vamos falar em townhouse, aquelas casinhas que são geminadas, Aham. né, que são uma belezinha, um chuchu. Você chega lá e começa ali em torno, nova, zero, acabado de construir aí, 270, 300 mil dólares, aí vai partindo para as casas já com quintal separadinha. E assim, mas É o existe... preço de uma casa de Mas- médio alto padrão no Brasil, né? Mas, por exemplo, nós já temos vários brasileiros fazendo, eu inclusive estou nesse processo de ver se compra uma casa usadinha lá, Uhum. aquela que vai E precisar da reforma, o Esse chamado aí é mais flipping, barato. 100 mil dólares, 80 mil dólares. Compra por 80 mil? Porque a casinha tá caindo aos Muito mais pedaços, caro. sabe? Aham. Nossa casinha para reformar,
Agora, esse processo de flipping, todo mundo acha que é simples, então vamos só comprar e reformar. Não. As leis para você É conseguir... isso que eu ia falar. Quando a casa está pronta, ela tem vistoria de verdade. Para de bater, Se não, gente. Ah, tá. se não Você passa... acha que é samba aqui. Se não passa na vistoria, a casa não faz seguro. Se não faz seguro, a casa não tá legal. Todas as Que é casas... o nosso Habits. Ah, então é que Isso, nem o carro. As casas precisam ter seguro, os Os carros carros... também. os carros também. Se não tiver seguro, não licencia. Não, e o interessante é que as casas, não é aqui que você pode fazer um puxadinho, né? Isso. Você fez o projeto, é aquele projeto e acabou. E não muda, né? Então, Eu acho legal também puxar um gancho do que o Thiago falou, que o investimento lá é uma casa de médio alto padrão aqui no Brasil, só que você comprando, você está investindo, você está colocando dólar no jogo, né? E é uma moeda que só se valoriza, então às vezes vale muito mais a pena uma casa lá de 300 mil dólares do que uma casa de 1 O milhão e meio aluguelzinho aqui. que você vai receber. Exato. de lá. eu vou Porque- dar um exemplo agora muito interessante, que quem acompanha agora, vamos falar bem rápido, é próximo aqui da gente. Uma casa de 300 mil dólares, quem comprou há um ano atrás, 300 mil dólares, o dólar estava R$ 5, agora R$ 6. Quanto será que o cara ganhou sem pra contar, vender, sem né? contar a valorização do imóvel, da localização, às vezes é lugar que está crescendo, expansão. Você R$1, diz- né? De 5 para 6, então são 300 mil reais que ele ganhou. 300 mil dólares, né? Não, 300 mil reais. É, convertendo. Convertendo. ok. já. Ele ganhou R$1 por dólar. Ele comprou uma casa de 300 mil dólares, Ele pagou lá R$1,5 milhão de reais há um Ele um quer ano mais é que o atrás. dólar aumente, né? Sim. Vai lá pra cucuia. Pra ele é bom, né? Talvez ele não quer tanto porque ele já está pensando em comprar outro, então... Ah, é verdade, é Diminui um verdade. pouquinho pra dar. E qual banco que abre a conta lá? Hoje nós temos uma facilidade, vamos dizer assim, a primeira, o pontapé inicial para ele ser atendido por e-mail, você vai trocar os e-mails, o BB Américas. Então, o nosso Banco do Brasil, existe o BB Américas, onde não tem nada a ver com o banco aqui do Brasil, é BB Américas, onde a gente temos o nosso contato, nossa gerente, e na região da Geórgia, que esses BB Américas só tem na Flórida hoje, tá? E na Geórgia nós temos um parceiro também da Câmara do Comércio que atua com a gente aí, onde ele é de uma trust, que chama, então como se fosse um grupo bancário isso daí, onde ele também consegue fazer o atendimento e abrir essa conta na região da Geórgia. E eles conseguem. Porque aqui, por exemplo, a gente vê nas seguradoras, algumas não aceitam banco digital, né? Lá, como é que funciona essa questão do banco digital? Ele pode abrir uma conta no banco digital? Então, não. Ou é diferente? Né? Então assim, eu costumo dizer que o primeiro conselho que eu dou para todo mundo que quer ter o primeiro dólar, né? Esquece lá o papel que a gente ia comprar. Hoje você tem condição de abrir uma conta num banco digital, realmente transformar em dólar. Ah, não, mas tá no Brasil. Não é que tá no Brasil. Porque, por exemplo, se você pegar lá o Banco Inter, por exemplo, ele tá lá em Nova York. Se você pegar o C6 Bank, ele tá lá na Ilhas Caimã. Então, assim, o banco não é no Brasil. Mas ele funciona então como o banco americano, então não precisa ir lá. Não. Também não, né? Porque o que acontece? Como é uma conta digital, ele não serve para fazer os trabalhos dentro do país. Dentro do Então, local. por exemplo, o financiamento, ele precisa realmente aí ser documentado, feito lá dentro. Entendeu? O caminho, então, na localidade. dolarizar, ter dólar digital, usar um uma cartão, coisa. ótimo. Eu indico todo mundo, acho que eu Tem Nômade, Banco Inter, tem um monte. Todos praticamente hoje já tem essa global. Tem essa as diferenças possibilidade. é que, por exemplo, o Itaú mesmo tem um Aveno que, se eu não me engano, até preciso pesquisar lá, porque eu, inclusive, utilizo ele. Ele era só o cartão de crédito. O Wise, que um monte de gente usa, o Wise, várias pessoas usam também. mas aí ele ainda não é um banco. O próprio Nômade, você não consegue pagar uma conta no Nômade. Não. Você entendeu? Então, quando você tem Você acaba usando mais para viajar, né? Isso, mas Como se por fosse exemplo, um cartão pré-pago, né? De eu vou recarga. falar do banco que eu tenho. Eu tenho o C6 e utilizo o Inter também, mas tem lá o Nubank, que eu não sei, mas acho que eles fazem também. Ele funciona tanto para você dolarizar e usar, viajar, quanto para pagar as contas. Fazer o licenciamento do carro, pagar um boleto. Você consegue, né?
usar o cartão de Mas crédito. na seguradora eu acho que não consegue cadastrar esses bancos. Alguns bancos digitais, você não... Aqui no Brasil não são todas, mas nem são todas. aos poucos estão indo, estão cadastrando. Mas ainda tem esse Curiosidade, empecilho. você falou que você fez lá a escolha de Atlanta e Em Orlando. Flórida como um todo por causa dos amigos. Mas quem quer comprar imóvel pode comprar no Texas, Washington ou não? Pode, da seguinte forma. Pela Weevil, né? O suporte da Weevil. Então, veja bem, nós vamos direcionar um membro da Câmara do Comércio, porque eles não podem atuar em outra região, tá? Uhum. E aí, na confiança deles, como nós aqui no Brasil temos amigo no Mato Grosso, no Porto Alegre, né? Indica pra Ele alguém. vai indicar, ele vai ter uma outra pessoa, mas vai ser indicada. Então, assim, o trabalho... Porque se você entrar hoje na apresentação da Uevo, tem lá o time internacional nosso e vai estar lá aquela pessoa que está te atendendo. Aham. Ah, mas eu tô comprando uma casa agora em Nova York, por Nova exemplo. York, Aham. então essa pessoa vai te atender, mas Mas já vai via indicar uma outra indicação. Hoje o nosso pra foco é entender. mais Flórida e Georgia, Flórida que e até Georgia. é a mais A procurada questão pelo brasileiro, né? Eu Aham. digo que eu gostei mais da Geórgia, né? A gente amou, É apaixonante. Nossa, Flórida, um trânsito Né? A desgraçado. Dani e o Fábio falaram que tem um quarto lá. Tem Aí, quarto. e vocês tiveram o prazer de ir para Woodstock, é um dos lugares que eu compraria uma casa. Lá tá Gente, é nevando. sensacional. Tá, nevou agora, E A gente cara. recebeu mais bastante linda. vídeo, ficamos com inveja. É. Nossa, cara. todo dia o pessoal mandando vídeo nevando, porque não é todo ano Não, que mas neva. olha só, a neve, vou falar uma coisa pra vocês, a neve é boa até um certo momento. Por isso que a Geórgia é melhor, É, porque a neve cai, Sol. cai com moderação. isso. A Porque neve... na hora de você sair, que você escorrega e cai, que você tem que limpar o carro, não é tão legal assim, não. Eu não sei, eu Que não posso as, falar. que as estradas fecham, que você tem que colocar corrente na, O Canadá, na roda, não é tão fácil assim, a grande não. maioria do Canadá, tem muita gente lá saindo do Canadá, inclusive. No próprio Estados Unidos, o pessoal lá de Boston são os maiores clientes da Flórida, principalmente, porque é coisa de... Existe um trabalho feito de madrugada, que para você poder dormir tranquilo e levantar de manhã e abrir a porta da casa, 2 horas, 3 horas da manhã, existe o cara que tira o gelo da porta da sua casa, porque senão você não sai no Você outro não dia. sai, Você Então, fecha. realmente, Eu vi isso. para Não, quem e mora... jogar Sal, sal em sal volta grosso. da casa para o gelo também não se formar, isso é um papel seu, não é a prefeitura, né? Ninguém que vai fazer por você. E como é que tá o tio Trump nessa história? Cara, o tio Tio Trump Trump tá. também. A verdade é que estão pegando muita coisa que já acontecia e estão colocando um foco usando, eu acredito, de maneira política. Então, Colocando tão uma fal- lente de aumento ali. né? Isso, então estão falando aí de que estão colocando todo mundo para fora dos Estados Unidos. Mas se você pega, por exemplo, o último mandato do Biden, por exemplo, ele tirou mais ou menos 7.100 pessoas dos Estados Unidos. No primeiro mandato do Trump, ele tirou 6.700. Então, aí o que assustou? Nossa, tiraram, sei lá, 5.000 pessoas dos Estados Unidos agora. Só que todas as pessoas que estão saindo foram presas pelo Tinha- governo Biden. Aham. Porque esse trabalho do Trump começou só- a partir do dia tá- 24. Tá só começando. E É. vai Tá continuar no como o do Biden. Então, mas também. quem vai É. legal, assim, tipo, eu quero ir lá, não vou ter problema. Então, é que só nós- quem tem histórico criminal. Então, Na verdade, não é nem questão de histórico criminal, né? É É. para as pessoas que entraram através das fronteiras. Tá? Então, eu nem Imigrante passei. legal mesmo. Ilegal mesmo. Não é legal. aquele cara que foi pra estudar e ficou 5 Mas não anos. tem o pessoal que cometeu algumas infrações Sim, lá? soma, tá. né? Uma somatória. Então, existem casos de pessoas que entraram pela fronteira, Isso. cometeram um tipo de crime lá nos Estados Unidos, seja qual for ele, foi extraditado. Foi mandado embora de volta pro seu país. E essa pessoa entra de novo. E eles retiram de novo. Então, entendi, existem foi embora. muitos casos disso. E é diferente, reincidente. desse ilegal que entrou pela fronteira, que responde a processos, inclusive criminais. É diferente do que está fora de status. Ele Aham. entrou pela porta da frente e está fora de status. Uhum. Muitos brasileiros estão lá fora de status e não possuem. Então, como que é a particularidade? Não possuem problemas com a justiça. É tipo, ele foi como turista, mas estendeu Isso, a estadia. E ele paga imposto, né? Ele Então, paga assim, imposto, ele consegue tirar uma documentação lá para pagar imposto lá. Então você veja que e até trazendo alguns dados Não estão interessantes. bloqueando tanto Sim, assim. não é- estão não é esse demonizando radicalismo. talvez a situação. Mas Aham. trazendo alguns dados, por exemplo, hoje nos Estados Unidos tem 11 milhões de imigrantes.
Desses 11 milhões, 7 milhões são latinos e 2 milhões são brasileiros. Desses 2 milhões de brasileiros, 240 mil brasileiros não têm o green card, estão ilegais no país. O status está vencido. Está vencido. E aí tem o percentual que tem problema criminal e o que não tem. Essa é a diferenciação. Na prática, então, eu gosto de tudo colocar número, né? Mas Decidir. calma aí, mas mudou alguma coisa de regra Não, mesmo? não do mudou. Trump? Não. Na verdade, assim, Só ele pra quer, ficar claro ele essa quer que se parte. cumpra a lei. Ih, Então, Errado não tá. não tá. Então, assim, você quer vir pro meu país? Tá aqui as regras e opções que eu as te regras dou são essas, para você é. poder imigrar para cá. Basta você segui-las. Ah, mas vai levar 10 anos. Para você entrar no meu país é dessa forma. Então, por exemplo, o México, eles já estão acostumados. A Sim. questão de devolver mexicanos pro país, entendeu? Porque eles o sabem a volume, regra. sim, o volume é muito alto. Aham. Então, mas aí, por exemplo, o cara pensa, vou comprar uma casa de alto padrão em São José. Não, desisti. Agora é mais chique eu ir lá para fora e também Não, não é dolarizar, mais chique, dá mais dinheiro. ganhar dinheiro e tal. Então, ao invés de eu comprar o Independente imóvel, de ser chique ou não. ao invés de a gente comprar um imóvel aqui à vista de 1,5 milhão, com 1,5 milhão convertindo em dólar, dá para comprar alguma coisa lá, né? Sim. Então, tipo, beleza. Vamos supor que seja 1 milhão redondo. E já vi que ele não vai querer comprar nada em São Tô José, fazendo gente. essa conta. Eu tô só escutando. 1 milhão, aí eu falo, tenho 1 milhão, Evo, o que eu faço com isso? Minha verba é 1 milhão, eu tenho que gastar 1 milhão entre a compra da casa, a abertura das coisas, as Da taxas, empresa, a assessoria e tal. Dá pra fazer? Como eu sempre digo, é particularidade, Aham. precisa estudar. Os Acho profissionais que de lá depende do perfil vão também. apresentar para você, quem decide sempre é você. Você Pra prefere 10 opções. cair naquele negocinho bem pequenininho, bem talvez hoje, né? Infelizmente, $1 milhão já não dá aí 1 milhão milhão de de reais, reais não dá um tanto milhão um tanta milhão de coisa lá. reais Sim, já sim, não sim. dá aí tantos cento e dólares. poucos Dólares. mil É. dólares. Eu acredito que o processo mais interessante acaba sendo aquele de você financiar 30% de sinal. Dá o Estado 30% lá 30% de sinal. e a diferença financia. Financia em 20 anos. E a taxa é bem menor que aqui. Bem menor. E até Mas eu aqui, Inclusive- brasileiro, morando aqui, posso financiar lá? Pode. É mesmo, é. Pode. Mas o dinheiro à Já vista... tô até vendo. O 30%. O 30% tem Eu que tô ter. com Estoque... Ô, Fábio, com medo. atenção, Fábio, que o Fábio viu o nosso podcast, a Dani. A Vocês estão Dani vendo aí também nessa tá sala vendo. linda, maravilhosa, com a Alexa que a gente fez vocês comprarem gente vai lá e ver não o dom. usam. A gente vai morar em Woodstock. Fábio, o Thiago vai voltar daí já com uma casa no mínimo. Isso, Pois no condomínio é. que você mora. Ah, condomínio, casa de condomínio lá, é isso que também compra? Na realidade, a grande maioria é de condomínio. É, né? É porque condomínio lá tem alguns que são abertos à porta, né? Porque não tem essa violência Hoje toda. a gente recebeu uma casa que é um condomínio com 7 casas. Caraca. Condomínio de 7 Legal. casas. Então, Alto aí vocês padrão. têm esse catálogo para vocês oferecerem, mostrarem aqui para as pessoas e falar, eu quero Como se essa. fosse uma Aí tem uma imobiliária. visita virtual Isso. e aí você fala, quero ir lá. Aí, tipo, eu me viro para arrumar passagem ou vocês também têm agência de viagem parceira? Tudo. Inclusive, na Câmara do Comércio, nós temos um membro lá, que é nosso parceiro lá, que faz todo esse trâmite de colocar a sua estadia, né, de facilitar a sua estadia, Perto da onde eu vou ver? perto de onde você vai Pra ver. você poder visitar Providencia o local, né? visto. A nossa ida agora, que você já está convidado, você vai com a gente, já No vamos... nome de Jesus, Senhor. Amém. Em abril, nós... Amém, né? Em Como abril, vai pagar, não sei. Jesus, Adriana aprovando, eu tô lá. cartão, Adriana provando, eu vou. Manda pro financeiro. é o cartãozão de crédito lá. Quantas semanas vocês vão ficar lá, ou dias? O projeto da nossa missão pela BAC, né, que é junto com a BAC, que é a nossa Câmara do Comércio lá, ele é de 1 semana. Todos vão estar se reunindo no mesmo hotel, que já vai estar definido no dia 26, seria o briefing, se eu não me engano é num sábado. No dia 27 começa um passeio para conhecer no domingo e todos se familiarizarem, porque pode ter empresários que não se conhecem lá. Uhum. E na segunda, dia 28, começa as reuniões na Câmara do Comércio. E o foco é efetivamente com brasileiros. É Sim. só brasileiro. Não tem americano nesse meio? Não, nós estamos justamente falando da Câmara do Comércio. É, Então, da Câmara são do 50, Brasileiro. vai ter 50 envolvimento inicial ali com brasileiros, empresários, moram e atuam, que estão uns com green card, outros já cidadãos americanos. Nós vamos comer
membro da Câmara lá, a nossa querida Rosana, que tem o Minas Grill lá de Atlanta, lá, um empório Olha, brasileiro. Minas. E é o lugar que eu, ó, Viu, não, Dani? Tem queijo de Minas aí. Tem feijoada, tem tudo lá. feijoada. E é o lugar que, ó, eu já comi várias vezes na Flórida, ali, principalmente em Orlando, comida brasileira. Não é bem brasileira, não. Lembra, tá? Mas Uma dessa adaptação. Mas a aí Minas é- Grill lá de Atlanta, lá, Esse a eu gente me não senti foi. no Brasil realmente comendo. E ela faz questão, assim, de... Chegou um gerente lá que foi trabalhar para ela, meio americanizado, queria tirar o Guaraná Antártica da porta de entrada, pô, a Pepsi, ela falou, não. Aqui esse não se Aqui mete. é Brasil. Aqui é Brasil. Aqui é Brasil. Igual aquela cena do Velozes e Então, Furiosos, você vai né? tomar aqui é Que é Brasil. um cafezinho moca, o cafezinho brasileiro, o maneiro, Guaraná cara. Antártica ali Que assim. legal. Realmente o churrasco e a feijoada, você fala, tô no Brasil. Mas quanto Aham. tempo dura esse processo todo se a pessoa decide falar com vocês? Eu sou prático, decidir a casa em uma semana, vi o online, não vou confiar no Abrir a Gabriel, não quero ver empresa. entre abrir empresa, transferir Sem precisar ir até dinheiro, lá. sem precisar ir até lá. Quanto tempo para eu estar com a chave da casa na O mão? mínimo de prazo. 2 né? meses, 3 meses, você tá com a Só casa isso? comprada já. A construção lá é um negócio surreal, cara. É um negócio muito rápido. E por que muito que ainda diferente, tem né? pessoas que investem no Brasil em comprando imóveis aqui? Olha, tem pessoas que não sabia que ele pode abrir uma conta agora e já ter uns dólares. Ele ainda vai lá na casa de câmbio comprar em papel. Isso, E eu tá acredito indo. também que a questão aí que entra o nosso principal papel aqui é a facilidade, a credibilidade. Eu quero comprar uma casa lá. Eu não sei falar inglês. Uhum. Aí Pô, tem os Como eu brasileiros vou lá que achar ajudam. um brasileiro? A gente sabe, né, cara? A fama do brasileiro do jeitinho, o famoso Tomé. Uhum. Como que eu vou mandar para qualquer um? Que é Vou uma transferir fama o dinheiro ruim, para né? onde? É. Então, esse é o nosso principal papel, cara. É trazer essa credibilidade. Então, mas aí essa credibilidade, como é que a pessoa que não conhece vocês vai estar desconfiada e falar, cara, eu vou perder dinheiro, quem são as são esses pessoas lá? caras, Como né? é que elas monitoram para saber a integridade de todos os Mas acho que o envolvidos? vínculo com a Câmara A já Câmara traz do uma- Comércio não permite que quem não. Então, anda- como Ela não que vai eu- permitir que qualquer um... Não, tô fazendo advogado do diabo. Como que eu vou saber que essa câmara realmente existe? Porque na internet tem um monte de coisa de tramóia. Vai ser- Como que eu vou saber? Tipo, a Aí gente vai fez um até episódio lá e com visita. o Marcos Bueno, e aí eu falei assim: como que descobre que você é de propriedade intelectual? Ele falou: vai lá no site da Associação Brasileira, vai jogar meu nome e vai estar meu nome lá. Existe algum site governamental que tá a Câmara do Comércio seguro, lá? né? Sim, Essa segurança? Tem? Sim. Só tem Câmara do Comércio em Atlanta ou também Não, na não. Flórida? Ou em todos Tem os a da estados? Flórida. Acho que todos os estados. Então, a de Atlanta, por exemplo, ela abrange a Geórgia inteira. Sim. Aham. Então, ela pega tudo ali, Tennessee, o que tiver lateralmente ali. Então, ela é uma Câmara do Comércio da Geórgia, que é do Sudeste, que chama. Então, se chegar na Flórida, vai ter a Câmara lá em Miami, vai ter a de Orlando, vai ter lá para cima também. Cada um tem Então, a- especificamente, o que tiver relacionado. Tanto que o trabalho que nós fazemos em Orlando já não é da Câmara do Comércio. Uhum. Ele já é realmente dos nossos parceiros, porque eles estão na Flórida. Rogério, mas e qual que é a garantia? Porque elas não são da Câmara do Comércio, mas esses são meus amigos pessoais. Então, o contador é meu amigo pessoal, Rogério, mas é seu amigo. Então, agora a confiança é em você. É você que decide isso daí. Até Então, porque o network é seu, né? é o meu Aham. network, é a minha empresa, é a minha história de vida de 35 anos. E na assim, verdade, eu você não começou agora, ofereceria né? para nenhuma pessoa que eu estou pleiteando fazer isso, aquilo que não serve para mim. Então, assim, a minha casa hoje é administrada, eu tenho uma casa em Orlando que é para fim de investimento. Ele mesmo é a prova de tudo que ele tá vendendo. Isso, Aham. são coisas experimentadas Se por tu mim. for hoje pra Orlando, tu fica lá na sua casa lá. Não fico porque tá alugada, tá? Você aluga igual o Brasil, assim, fixo? Eu Ou é por optei, temporada? eu optei por ter um aluguel, porque o Airbnb, vamos dizer, Aham. o O modelo dele. Por modelo- temporada, o modelo de né? curto prazo. ele tem particularidades que você precisa querer tocar. Então, é a pessoa que toda semana está trocando morador. As casas, por exemplo, onde eu tenho casa, não pode ter casa de curta temporada. Justamente Uma regra do convênio. é regra do condomínio, talvez. justamente para... Imagina você compra a sua casa e Não toda entra e semana você sai. tem um vizinho. É. Toda Vizinho semana você tem um vizinho diferente, diferente.
Então, Não, e a movimentação de pessoas no próprio condomínio. por exemplo, né? o cliente da minha casa é um americano que desceu de Boston, não aguentava mais do frio, aposentou agora, veio morar na Flórida. E lá você tem uma imobiliária que A administra, imobiliária que é da parceria da do associação. grupo da nossa... Não é da Câmara do da Comércio, Câmara. Não. é do grupo dos meus amigos, da minha corretora, que inclusive faz a apresentação do vídeo da Wave Infinity. São só 28 anos de Flórida. Nós temos, desde 2010, 15 anos de amizade, né? Que a gente se conhece, que as famílias, quando a gente vai lá, a gente vai pro parque junto, a gente janta junto, é amigo mesmo. Não é só um relacionamento profissional. E dentro do grupo dela, Na verdade, você abriu a sua carteira pessoal, né? Para a parte aí dentro do profissional. grupo dela, Dani, quem que vai fazer para mim a minha contabilidade aí? É essa empresa aqui, o Rogério vai abrir para você. Então, Dani, e agora a locação? A locação quem vai cuidar para você é essa pessoa aqui, que estão tudo dentro do mesmo prédio, tá? Então, hoje, se chegar lá no Celebration, onde o Silvio Santos e o Gugu tinha a casa deles lá, o escritório deles fica ali do lado da casa do Silvio Santos lá, e lá é feito tudo isso para você lá. Lá, vocês É porque até então eu vi lá no site da Uevo mais as webinar, da apresentação de cada um desses parceiros. Sim. Aproveitando, né, que todos que estão assistindo agora, não só a apresentação da Uevo e os webinars que vão ainda estão salvos. sendo gravados, porque, desculpa te atrapalhar, Não, à vontade. no início da minha apresentação eu parei justamente nisso. O resto da empresa está se estruturando agora com esses webinars para que todos esses profissionais possam estar se apresentando. Ontem foi ao ar, inclusive, o de imóveis. Não, o de seguro de vida. Seguro O de imóveis. Ricardo Nunes? Nelson Dias. Nelson Dias. Tá. O de imóveis foi gravado ontem, vai entrar no ar, acho que depois de amanhã tá no ar o de imóveis. Toda semana 2? Depende, né? O final Toda de ano semana teve o dois. recesso. Mas Porque tá lá tendo- tem um monte de parceiro, que eu olhei no Muito, negocinho do... muito. Tipo o Linktree de vocês, né? Aí mostra os parceiros dos Estados Unidos e o parceiro Isso. do Brasil, que é um. E o de lá são 10 Hoje ou à mais. tarde, já estamos em 18 parceiros lá. É. Hoje à tarde tem um webinar para ser gravado. Hoje, de de advogada de imigração. advogado de imigração. Que esteve no nosso evento aqui também. E se essa pessoa do Brasil quiser fazer reunião com vocês pessoalmente, vocês têm espaço físico? Pessoalmente. Sim, temos. E aí ela vem para São José dos Campos. Vem para São José dos Ou Campos. se tiver que fazer videochamada, também pode. Videochamada. Conferência com a galera lá de fora. Isso. 100%. Vai fazendo. Online e presencial. Ou se tiver que ser fora de São José, vocês vão também? Se a Inclusive- Vocês vão até o cliente. Não, a gente hoje, até por questão de ter Senão você vai ficar rodando o Brasil, pessoa- né? por os enquanto vídeos, não consegue. É mais fácil eles virem até vocês. nós tivemos agora atendimento recentemente em Porto Alegre, porque a gente fez Então aparece a pessoa do Sul interessada. Aham. A partir do momento que a pessoa hoje esclarece 30% do que ela quer pelo um webinar que está gravado, quando ela resolve dar encaminhamento numa consulta, Uhum. essas reuniões, inclusive qualquer reunião que achar que a Uevo precisa participar junto com o profissional da Câmara lá, depois de ser apresentado, de ser desenhado o projeto dela. Eu gostaria, Rogério, que você participasse, o Gabriel, que você participasse da nossa reunião, o pessoal dos Estados Unidos lá. Nós estamos, o trabalho é de acompanhamento O acompanhamento é desde do interesse Até o até fechamento. finalizar o até processo. finalizar o processo. Aham. E tu que é o comercial, como é que faz pra prospectar essa galera? Cara, isso aí vai muito por Network puro? Networking puro, né? Não tem Aham. lead, não tem nada disso. Tem, você consegue através aí do Instagram, estamos atacando o Instagram agora. O próprio YouTube você consegue, eu acho, percentual baixo, mas o foco é o networking. Porque o nosso público, eu creio não, é um público mais seleto, né? A pessoa Aham. já tem que ter o interesse, já querer pesquisar, já estar pesquisando alguma coisa, e só tá faltando aquele empurrãozinho, tá faltando aquela pessoa que vai me dar a mão e vai me levar. Se a pessoa não tem visto, ela pode fazer isso tudo. Abrir a conta, comprar lá para ficar recebendo e não pisar o pé lá nunca. Pode. Não porque ela não quer, tanto porque Ah, o ela não visto quer, vai enquanto permitir porque ela o pisar ou não lá. hein? então, Isso. porque não, mas às vezes a pessoa não quer ir, mas ela quer ter um Então, investimento ela não lá. precisa ter o visto. Então, aí ela nunca O visto tentou não e tá não quer saber. vinculado a Mas ela pode ter lá. Ou ela fala, eu quero ir para lá,
mas eu primeiro quero ver se o meu visto sai para eu realmente comprar. Vai ter um apoio nosso Pode também. Tem essa opção também. Parceiro aqui no Brasil que vai poder tratar da causa do visto. Agenda Nós estamos a com entrevista muito- no consulado. Agenda, faz uma pré-entrevista, todas as documentações, o preenchimento. Sabe o que acontece Você muito? verifica. Casal que o marido era executivo de alguma empresa Aham. ou gerente de alguma empresa, ele viajava muito, ele tem a família, a esposa ficava cuidando de filhos e tal, e a esposa não tem. Isso tem muito que o casal ainda não é o casal, os dois têm o visto. Um tem, o outro não. Aham, Entendi. tem bastante caso assim. Se eu pensar, quero tirar o visto, tem quanto que é a taxa do Estado Do visto? $200? Acho que é $150. 150 dólares. 150 $150. Tem um preço fixo da Evo? Tipo assim, $150 lá, mas R$ 600 nosso e você vai gastar tanto. É isso? Então, Lógico que quando esse episódio É. indo ao ar vai ficar mais caro. normalmente existe No fundo, você quer saber custo. se todo o suporte Se é acessível. deles- Não, Então, se é acessível para qualquer bolso. pra É qualquer em torno- bolso. Porque às vezes tem um amigo que quer ir, a mas fala, pô, assessoria, adoraria. assessoria é de R$350 a R$400 para uma pessoa. É 400. acessível. Assessoria. Aí a taxa, Mas por depende exemplo, do que a pessoa quer. a né? taxa de $150 ela precisa pagar por fora, mas é a única despesa que tem. Não, mas se eu quiser tirar o visto com a ajuda da Evo, eu vou pagar a taxa deles, ok, não tem como negociar. Mas aí eu falo assim, eu quero a Evo me assessorando. $400, R$400 mais ou menos. R$400. Então, é acessível. Hoje. É acessível pro cara ficar patinando. Isso. Tem gente, né, da família mesmo que pede a Adriana pra poder entrar no site e fazer as Eu coisas. podia estar ganhando R$400. Olha aí. Gente, olha só, tô começando a cobrar Freelancer da agora. Evo. Vai ser freela da Evo. Gente, Cara, o que eu já acessível. preenchi daquele O cara já preencheu. Da questionário- família, né? É, É só família. Adriano, terminando o Só podcast, a família. gente conversa. Porque Vai, já não inglês desce no fluente. emprego, né? Desce no emprego, né? Chega. Mas é acessível, cara. E não, mas quando a gente falou do R$1 milhão, quando você fala dos $80 mil, que é aquela casa forrequinha, o cara vai gastar mais uns $20 mil. Porque lá é diferente, né? R$20 mil aqui você não faz nem a cozinha. $20 mil Nem os lá você móveis. faz muita coisa. Faz uma reforminha de uma Faz uma casa. É uma reforma casa boa, de né? bairro, aquele bairro mais antigo. Aham. Onde Então, você chega R$600 mil, o cara faz É. uma coisinha boa. Então, É. só que aí, por exemplo, o ideal é que ele conheça essa pessoa do flipping lá, por exemplo, que esse cara que lá vai comprar uma casinha dessa e reformar, ele te vende por 160 depois. Ele compra por 80, gasta 30, te vende por 160, $150 mil. É uma casinha usada, casinha de 1 ou 2 cômodos só, aquela casinha mais de bairro mais antigo, né? Não, mas eu quero comprar e fazer o flipping. Aí Flipping que você fala é a obra. a obra. Tá. Aí você já, vamos dizer, um construtor brasileiro hoje, você chegar lá e ele vai se deparar com uma coisa totalmente diferente. Não é igual ao do Brasil. Você Aham. esteve lá, você sabe como que é, viu? Aham. Ele não pode chegar lá e querer fazer isso. Ele precisa aprender sobre isso primeiro lá, para querer fazer flip. Inclusive, eu estou estudando sobre isso. Uhum. Talvez a gente vai ter parceiros lá, um sócio lá, para fazer Que junto. cuida só das obras. Porque aí a gente acaba entrando mais pro lado do Melhor, né? investimento, você investe na compra do imóvel, né? Então, é um tipo de investimento. Mas a princípio o cara pode contar com um empreiteiro americano. Pode, também. pode. E aí a galera da Câmara tem esse network para indicar. Tem esse Sim. network. Legal, cara. Aquilo ali é um BNI, meu. É um BNI. Eu, por exemplo, Thiago, Eu eu, não por tô exemplo, entendendo. Não, é legal. É É legal, porque a gente já legal. conversou assim, 2 minutos Não, às vezes facilita muito. nas reuniões, e quando você para e ouve, você fala, cara, é acessível, não é Então, impossível. você quer ver Não, outra- Assim, na nossa realidade aqui no Brasil. eu, por exemplo, estou optando talvez agora por Atlanta de comprar o meu terreno e construir a minha casa lá. Você tava pensando no estoque, né? O estoque É, fantástico. lá? cara. Roosevelt Ah, lá é também, lindo. Cumming, muito Milton. legal. É Apaixonante. tudo satélite ali, né, de Atlanta, Aham. você está próximo. É tipo o Jacareí de Atlanta. Isso. Meio Ai, da... gente, mas Só que é muito mais nossa, bonito. É sensacional. Não Nossa. fala mal de Jacareí. Ah, não, Jacareí, ó. Beni aí, ó. Cidade gigante. Aqueles barzinhos ali de Woodstock ali à noite ali, cara, não sei se você chegou. Você deve Não. ter ido. Não foi, A gente não... foi ali barzinho, perto não. do estádio. Ah, não, os Isso. estádios, sim, Tem- sim, é. sim, sim, sim. Ó, a gente Sensacional, jantou aquilo. num lugar lá, os era restaurantes legal. ali. É, perto do Muito estádio de gostoso. beisebol, eu acho, né? Isso. Isso, é. só que tava frio, Tava frio demais. mas foi legal. Cara, que legal. É Pô, muito- pena, você acredita? Já deu 1 hora Não é que a gente tá aqui possível. conversando. Não é possível. Sério?
Mas começamos agora. Pior que É muito louco, né? Não, é porque assim, eu acho que o Marcos Bueno falou isso, né? Foi como a gente fala, essa primeira temporada é para conhecer as pessoas. Pra conhecer. A segunda A gente vai conseguir trazer debates. aprofundar A os gente vai trazer debate. assuntos. É, porque a primeira é um filtro muito gostoso que a gente tá fazendo, aí a segunda a gente começa a trazer, tipo assim, traz ao Evo e traz um outro cara com uma outra expectativa, sei lá, que pode ser um power team, né? Sim. Que no BNI chama de power team. E aí vai unindo forças e vai agregando valor. Com Pode certeza. até trazer potenciais investidores. Agora, se você pudesse dar um conselho para quem quer investir ou planejar, ele tem esse dinheiro. Ou para quem não tem também, de repente, guardar ou fazer alguma coisa. Brasil ou Estados Unidos? Nossa, mas essa pergunta é muito difícil, né? Eu aconselho hoje lá... Você investiu aqui também no Brasil, né? Então, A sua grande empresa está aqui. A minha remou vida contra a inteira, maré a minha durante vida muita inteira. vez, Aí sendo hoje empresário, eu né? tenho uma empresa prontinha no litoral, que Aham. foi a decisão de 2 anos atrás, quando A filial da Bonafé? a filial, que se chama Giferaço, que era por causa da minha outra filha, Bruna Férdia Bruna, Giferaço. e Giferaço por causa da Gigi. Ah, Giferaço, tá. Giferaço. Tá. Prontinha, prateleiras lá pronta para colocar material. Aconteceu no mês de novembro, outubro, a eleição. Aham. Em janeiro ia ser inaugurada. Parou a inauguração, parou tudo. O galpão tá lá para vender e para alugar, não consegue nenhum dos dois Sério? hoje. Já tá indo para 2 anos que não consegue nem vender nem alugar. Então desistiu de investir lá. Tá parado. O investimento, né? Que aí tinha todo o material para ser levado para lá, investimento de Parou, pessoas, né? né? Não adianta só comprar. Então, o trabalho de preparar pessoas para estar estrutura, atuando né? lá foi parado e foi direcionado os esforços para fora. Então, assim, cada um com a sua ideia do que fazer, cada um tem a sua quantidade de que quer, né? De recurso, né? De recurso. Por exemplo, o seguro de vida. Eu nunca fiz um seguro de vida no Brasil, Você né? falou que tem lá. Né? Eu não confio nas linhas pequenininhas do Brasil, só vejo gente com decepção que precisou pegar e achou que podia resgatar e aí não pode. E eu tenho, É só procurar um bom corretor. eu tenho, Não, ele tem um bom lá eu também. tenho um seguro de vida nos Estados Unidos, Sim. onde assim tem um amigo meu que vai conhecer, vai se aprofundar um pouco mais nisso daí. Sabe? Meu eu lírico. Então é isso daí. Então, Não, assim, porque tem muito maneiro. corretor que não explica direito. eu também. diria. Aí na hora que você vai resgatar, você fala, não. Agora, então, quando você fala da mão de obra, pô, dizem lá que quando o brasileiro. Convido todo mundo para assistir o webinar do seguro de vida, já está. Já está Que já disponível tá no disponível. YouTube. Já O tá. Evo Infinity, @o Evo Infinity, né? Arroba Ou o isso aí. Evo Infinity. youtube.com/o Evo Infinity. Lá ele vai mostrar as diferenças de um seguro de vida no Eu Brasil e assisti de o um seguro de episódio vida lá. inteiro. Assistiu? Assisti. O cara que tem a mão de obra aqui, que é muito valorizado lá, né? Móveis planejados, essa Tudo galera que envolve toda. construção lá Esse cara não é uma boa, tipo, em vez dele comprar um apartamentinho aqui de 500 mil, ele pega esse dinheiro, dá uma entrada com algum esforço e já vai trabalhar lá, ele pode? Vocês conseguem até visto de trabalho assim, do cara fazer mão de obra? Não, aí já é diferente. Ele ir lá para querer trabalhar lá. É outro como se ele processo. estivesse abrindo uma empresa lá. Então, Mas aí vocês podem assessorar para ele, esse cara sair daqui com visto de trabalho? Tá, acabou de sair agora, é um negócio novo, foi aprovado agora recentemente, justamente porque eu acredito que os Estados Unidos está. Acredito, não tenho certeza. Os Estados Unidos não está diferente do Brasil, não tem mão de obra, não acha mão de obra. Sim. Então imagina se. Ainda mais agora com essa deportação, Você né? entendeu? E a taxa de desemprego lá é muito baixa. É por isso que o que está sendo deportado não é coisa. Eles não são bobos, eles não são besta. Aham. Eles precisam realmente pessoas que dá mais trabalho do que resultado para isso. Aham. Tá para sair agora, já saiu. Se eu não me engano, é A1. Depois eu coloco aqui, é um visto novo, aonde os nossos amigos empresários brasileiros lá vão poder sim agora contratar um empresário, um funcionário brasileiro. Existe algumas. Esse é o sponsor que chama? Isso. O sponsor. Ele vai sponsor. poder. Ele vai poder. Não podia ser o sponsor. Agora, agora ele vai poder se transformar num sponsor agora através desse novo visto. É que antes ele não podia. Antes não Entendi. podia. Que legal, cara. Então, assim, E o cara vai ter uma vida muito melhor lá, né? você falou certeza. de imóveis planejados. Eu tenho um conhecido aqui
que saiu daqui, tinha um escritório de dentista dentro da Secre aqui, e tá Aham. na Flórida hoje, Não, bombando, a galera que vai lá não voando, volta. voando com móveis planejados. É, Tem um amigo meu que mora hoje em Jacksonville. Ele morava aqui no Brasil, andava num Gol G2, tinha 3 filhos e a esposa. Morava na casa de aluguel do pai, e eu aposto que em alguns meses ele não tinha nenhum dinheiro para poder pagar o aluguel. Há 8 anos atrás, ele foi para lá com os 3 filhos, a esposa, com a cara e coragem, começou a trabalhar, foi ajudado pelo pessoal da comunidade lá de Jacksonville, e hoje ele tá voando. Então, hoje ele conseguiu conquistar motorhome, tem um caso, uma tem casa até com motorhome, 5 cara. quartos. Então, assim, 8 anos. E o cara aqui passando dificuldade lá vive bem. se você 8 tem anos. vontade, se você não tem preguiça para trabalhar, e Lá é você muito bom. caminha certo, lá não tem como você jeito dar de dar errado. errado. Não tem Ah. como dar errado. O empreendedor, prestador de serviço aqui, exemplo, corretor de imóveis e tal, ele pode se cadastrar. Vocês recebem cadastro de parceiros do Brasil para ficar vinculado ao Evo? Sim. Sim. Tipo, ser representante? Sim. E- Tipo, eu tenho uma imobiliária, você quer comprar lá fora? Eu tenho um intermediário que ajuda e assim vai. Até legal você tocar nesse assunto, porque muitas vezes o corretor ele pode ter a falsa impressão de que nós somos um concorrente para ele. Aham. Mas na verdade parceiro. é um grande Porque parceiro. às vezes ele é pequeno, não tem esse network para poder Exato. falar que vende imóvel lá, porque tem as E as- imobiliárias grandonas que já fazem. E às E vezes aí você ele tem- pode dizer que faz isso. Você já tem o cliente aqui que tem 2, 3 casas aqui de milhões. Aham. E cara, eu quero investir mais em imóvel agora. Pô, e o que você acha de dolarizar? Legal. Sair um pouco, levar para fora do país. Legal. E às vezes Você o tem cara como já fazer tem isso? uma casa de alto padrão aqui, né? É, porque Exato. assim, ele hoje ele se torna um parceiro, ele abre o leque dele para um cliente que ele tem com bala, que pode Sim. fazer. É. Ele abre um leque de um mercado que ele não conhece, não atua, não tem como trabalhar. De repente E não tem nós- nem estrutura, né? pra Não tem ninguém de atender. confiança lá. E jamais nós não atuamos, nós não fazemos nada disso no Brasil. Fala assim, nossa, ele descobre meu cliente, depois quer vender um imóvel aqui no Alphaville para... Não, nosso Não é essa a trabalho, proposta. nossa né? proposta, nossa missão é inteira para os Estados Unidos. Qual é a média de valor de aluguel lá, quando você compra lá e aluga? Sei lá, uma de $200 mil? A casa de É. $200 mil dólares, Ganha $2 mil por mês? 1.500 Já descontar a taxa do corretor. a 1.800, depende muito de localização. Calma aí, você tá fazendo consultoria já. Olha só, o seu tempo Não, eu tô acabou. fazendo conta. Eu sei disso. Porque é o mesmo valor de uma casa de alto padrão aqui, só que você tá ganhando e torcendo para que o dólar estoure. Se Deus quiser, a Adriana aprovar, volta de Não, você já Atlanta para fica casa assim, comprada. É construir. Tô aqui. Ué, mas aí tem um duplo sentido convidá-los para vir aqui, né? Entendi já. E só que a gente deixa registrado para que todo mundo que esteja ouvindo e assistindo, que é ouvindo pelo Spotify, você também fica matutando e fazendo conta. Não, mas o que eu acho legal é a questão dos caminhos, que a gente conhece muita gente que fala, eu vou e depois eu vejo o que vai acontecer. É. E eu sempre sou contra. Eu falo assim, gente, não faz isso. Muito maneiro, cara, o conteúdo que vocês. Maneiro é coisa de carioca também. Maneiro é coisa legal, né? Coisa positiva. É coisa positiva. Muito legal Bizarro, maneiro. Bizarro, É. as coisas da Evo Infinity. Como, Gabriel, as pessoas entram em contato com a Evo? Bom, vocês podem acessar nossas redes sociais no @evoinfinity, no Instagram, no YouTube. Também podemos deixar o nosso QR Code aí para vocês acessarem direto lá no meu WhatsApp. Estaremos tirando todas as suas dúvidas e fazendo ali aquele trabalho personalizado para que você possa decidir a melhor maneira de migrar ou investir nos Estados Unidos. E tem o canal no YouTube, né? Canal no YouTube, Que lá @evoinfinity. tem as Temos lá os webinars, as nossos explicações. webinars, explicações, vocês conseguem ter acesso a todo o conteúdo que foi feito no nosso evento presencial aqui no Brasil. E é isso aí. No Instagram tem o tipo o Linktree, que tem um outro nome, né? Que lá também você vê o telefone de contato, o Que são perfil os parceiros. dos parceiros, tem o do Gabriel, tem o do Rogério, que eu acho que tem o seu lá também. E todos os E membros aí- da Câmara do Comércio também estão lá. Isso, tanto dos Estados Unidos, tem o do parceiro aqui do Brasil, enfim. E aí vocês conseguem fazer o contato lá para poder verificar. E, cara, E também ficar atento aos próximos eventos, né? os próximos Pra poder eventos. Em abril participar. vai ter o evento lá. Se quem estiver assistindo quiser ir, Já está convidado, é só procurar o Evo Infinity.
E aí faz de, todo de o... repente quiser ir conhecer lá direto. Tem que ter visto, né? Obviamente. né? É novidade, tá? Inclusive vai ser publicado agora. Vai ser transmitido? É uma apresentação agora direto já aqui do nossa parceria aqui. Aham. E é, como diz, exclusivo. Exclusivo. Estão sabendo hoje que X-Torres e você. X-Torres e você, tudo a ver. Torres e você, abril, estamos indo para lá do dia 26, a imersão lá em Atlanta mesmo, a gente vai chegar 10 dia dias. 13 em Orlando e tal, mas dia 26 até o dia 5 estaremos em Atlanta, passando pela Câmara do Comércio, reunindo com os empresários, conhecendo empresas, uma novidade tremenda, tudo novo aqui para você, só você tem isso aqui agora, é exclusivo. Que maneiro. Uma universidade de brasileiros É que mesmo? faz a formação lá nos Estados Unidos. Universidade online? Não, Não, presencial. Ah, é? Presencial. É, presencial. Universidade. Nesse evento? Nesse evento, nós vamos visitar a Já tá universidade. comprando a passagem. Caraca. Se Deus quiser e a Adriana permitir, tudo isso acontece. É impressionante. Eu gosto da moral que eu tenho, gente. Mas, ó, depois desse 1 hora aqui de bate-papo, eu acho que tem que fazer conta. Porque Sim. não é impossível. O Rogério demonstrou aqui, o Gabriel, em diversas vezes, que não é impossível você realizar o sonho americano de você ir lá para fora, É de você planejamento. fazer o planejamento. Ou de repente nem ir, mas investir. Investir, né? comprar o imóvel Isso. com 30% de entrada, que você falou, né? É. Isso. E mais o financiamento, que a taxa de juros é infinitamente menor É, daqui desde do que que você aqui. tenha uma assessoria, né? Se você não tiver assessoria, que é o caso da Wave Infinity, você vai se embananar e vai aparecer na Exatamente. mídia Vão te enrolar, falando, né? me roubaram, e vai aparecer você com a imagem toda escura, com a voz distorcida, com o repórter. O que aconteceu? Eu perdi R$1 milhão. É. Então Não você passe por precisa, isso, não né? passa por isso, cara. Você Não vai tem ver assim, necessidade. faz com um especialista. Se você tem uma outra profissão, foca com um especialista, e a Wave tem gente pra caramba lá pra poder assessorar, e Chega, tem o pessoal menino. da Câmara do Comércio. Acabou nosso Eu tô tempo. querendo emprego pra Já poder ir estourou. pra lá, porque eu soube que Gente, sendo empregado ganha A gente 30% de chama bônus. eles de novo. Chama de novo. Obrigado, gente, pela parceria e por vocês aceitarem o convite, né? Muito obrigada Deixamos por me registrado. Vamos ver se você vai. nessa decisão. É isso. Obrigado, até o próximo episódio, se Deus Câmera quiser. central, né? Câmera central, sobe o logo. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau, até a próxima. Valeu.